Sejam bem-vindos ao Nível Acima. Esse é o nosso terceiro episódio, Nível Acima, que tem o propósito de conectar pessoas de múltiplas habilidades, múltiplos conhecimentos, para que a gente consiga agregar valor para nós mesmos e também poder contribuir de alguma maneira com esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade de muita transformação e muita evolução e revolução muito rápida. Eu me chamo Amar Watt, eu trabalho numa área de vanguarda do conhecimento, eu apoio e mentoro empresários a melhorar o resultado dos seus negócios, fazendo com que esses empresários se transformem em líderes do novo mundo, que significa líderes que estão conectados com a sua própria essência, com a sua própria alma e, portanto, líderes mais autênticos. O que faz com que os resultados dos negócios elevem, melhorem, mas também esse líder, esse empresário, encontre um nível de satisfação superior e uma forma de levar a sua vida de forma mais autêntica. Hoje, nesse episódio, especificamente, eu tenho uma satisfação muito grande de estar com duas pessoas que eu admiro demais, porque são pessoas únicas. E essa primeira pessoa que vai estar conosco, eu gostaria que vocês conhecessem agora, porque ela está aqui conosco, Marcelo. Obrigado, Omar. Meu nome é Marcelo Coelho, eu sou saxofonista, compositor, sou empreendedor e atuo como CEO da Coelho Music, além dos trabalhos artísticos e tudo. A Coelho Music é uma empresa que é um conglomerado de várias ações empreendedoras que eu faço, como as palestras e workshops jazz corporativo, e as duas startups que eu estou desenvolvendo processos de sistema musical para o ensino da fundamentação básica. E hoje eu venho aqui apresentar um dos nossos hosts, o que ele ainda não foi apresentado, ele está sempre atrás das câmeras durante todo esse processo, mas é um cara muito importante porque ele é uma carreira multifacetada. Ele é muito criativo, é um cara absolutamente inquieto, a começar que ele tem a formação, graduação em engenharia e artes cênicas. Então ele é engenheiro e ator, além de designer e uma série de outras coisas que ele vem fazendo, como gestor, enfim, diretor de teatro e tudo mais. Então eu queria apresentar para vocês nosso querido Leonardo Magalhães. Ei, que beleza! Olha só o que vocês vão aprontar comigo aqui hoje, hein? É isso aí, obrigado pela apresentação. Nossa, legal. Assim, passa um filme, né? Passa o filme. A gente passa um filme, assim. Muito bom. Léo, a gente sabe que você é um dos idealizadores do Nível Acima. Você tem nos apoiado aqui nos bastidores, nesses 3 episódios. Mas seria muito legal ouvir de ti também como foi a construção dessa ideia, junto com o Dr. Léo, do Nível Acima. Mas para a gente falar do nível acima, esse acima significa superior a algo que é inferior. Então, antes de falar o que significa nível acima para ti, fala um pouquinho o que significaria esse nível que está abaixo do nível acima. Então, seria nível acima do quê? Cara, é nível acima do status atual, do hoje, né? A gente, de uma forma geral, se a gente não se desafia, não aprende mais alguma coisa, não se autoavalia, não se critica, se a gente fica parado, a gente já fica para trás, né? Porque, ainda mais nesse mundo hoje, cada vez mais turbulento, ebulição em todas as áreas, né? Hoje em dia a inteligência artificial chegando aí como um substituto e um potencializador da humanidade, né? Tem uma dicotomia muito grande nessa ferramenta aí. A gente ainda está tentando entender tudo que pode vir disso daí. Então, o nível acima, o abaixo é o hoje, o agora. Né? Se a gente não se movimenta, se a gente não busca um desenvolvimento, uma evolução, a gente já fica para trás. E o nível acima, portanto? Essa inquietude de você buscar um aperfeiçoamento, uma melhoria, um novo conhecimento, uma nova atitude, um amadurecimento, né? Porque a gente precisa se conhecer,
Se a gente não se conhece, não vai ser a técnica, não vai ser o acadêmico que vai fazer você evoluir. Você fica ali trancado no mundo, né? Da técnica, da academia, do conhecimento palpável, vamos dizer assim, né? E aí o seu lado pessoal não evolui se você não se conhece, se você não amadurece, acaba que você fica refém de você mesmo, né? Acho que é isso. Sabe que na minha área, né, de atuação, que é a psique do líder, quando a gente começa a estudar um pouco formamentes a atividade psíquica dentro dos ambientes profissionais, e aí eu vou chegar, né, naquilo que eu admiro em você, a gente vê que hoje nós estamos vivendo uma cultura nesse nível de sociedade de massa, onde existe uma normose aí, estabelecida como um padrão. Seja de cultura, seja de estereótipos sociais, do que se deve fazer, de quem se espelhar, quais são os modelos a seguir, como que a gente atinge um tipo de sucesso social. E as pessoas que estão entrando e assim ficando muito presas dentro dessa normose, talvez elas não consigam enxergar o que pode ser um nível acima daquilo que nós estamos falando. Então, essa tendência da sociedade hoje, por tudo que está acontecendo, na velocidade da informação, né? Essa insanidade de passar tela, que está condicionando mais hoje a sociedade do que talvez alguns anos atrás, precisa de pessoas que são realmente diferentes, que estão conseguindo enxergar a possibilidade de não cair nessa armadilha. E você é um cara que eu conheci há alguns meses, que tem dentro de ti inúmeras facetas, eu diria assim, positivas. E um dos aspectos que eu te admiro é porque você consegue, dentro do teu dia a dia, na tua vida, pela história de vida que nós vamos conhecer um pouco hoje, te reinventar. Muito rapidamente, te transformar rapidamente para, eu diria, não ficar preso dentro dessa normose e dentro dessa sociedade de massa. O que tu diria, Léo, falando um pouquinho de ti, nessa tua experiência, e talvez tu queira falar da tua infância ou tu queira falar da tua adolescência, que é a principal característica, virtude que você tem, que faz com que você não colapse dentro dessa psicologia de massa e de sociedade, e você costume estar tanto em transformação? Cara, teve um dia que na minha vida, um acontecimento marcante, enfim, que aí eu tomei a decisão de que eu precisava fazer aquilo que me satisfazia, que me apaixonava, que me fizesse levantar com tesão de manhã cedo, que me desse orgulho do que eu estivesse fazendo. E o meu grande herói da infância era o Leonardo da Vinci. O meu nome é Leonardo, e Leonardo da Vinci, aí estudava um pouquinho, entendia um pouquinho quem foi esse cara, artista, matemático. Ele foi tudo, né? Bicho. Ele foi tudo, não trouxe. Né? E, então, poxa, é um cara que eu modelei. Você modelou o Leonardo da Vinci. Assim, intuitivamente falava, quero ser o Leonardo da Vinci, mas... Que idade você tinha? Isso eu tinha 7, 8 anos, né? Quando a gente começa a primeira Mona Lisa, aí, poxa, descobre que o cara pintou e tal, aí depois um programa ou outro, eu gostava muito de Super Interessante, de vez em quando saía alguma coisa falando dele, teve até, acho que um caderno que teve... Mas como você chega, que tipo de influência em casa você tinha para chegar aos 7 anos de idade
a ter uma admiração pelo Leonardo da Vinci? Porque ele poderia ser simplesmente um personagem icônico da história que você estudou na escola e ninguém prestou atenção nisso. O que te chamou a atenção nele a ponto de você ficar tão encantado? Olha, eu sempre gostei de desenhar. O cara era o ícone, né, das artes, né? Então, assim, foi uma primeira conexão. E devagarinho eu fui descobrindo as outras habilidades dele, né? Numa revista, num documentário, numa reportagem. Então, e eu sempre tive facilidade para matemática também. Então, eu desde cedo eu caminhava, assim, gostava de desenhar, ciências legal, matemática legal. Então, eu sempre senti muito confortável, mas, assim, não era um aluno, eu nunca me achei um aluno também expoente, talvez porque eu aprendi a ler muito cedo, eu era 2 anos mais novo do que a minha turma, eu era sempre o mascotinho da minha turma. Eu vivi isso também. Então, aí, de certa forma, eu era meio isolado porque os meninos estavam numa vibe e eu estava em outra. Enquanto os meninos estavam pensando em beijar as meninas, eu estava brincando de carrinho ainda. 2 anos numa faixa etária aí até uns 16 anos, 15, 16 anos, tem uma diferença, né? Então, assim, e aí eu acabava criando meu mundo ali, tinha poucas amizades no dia a dia. Meu bairro ainda estava crescendo, Jardim Camburi, nasci em Jardim Camburi, quando ainda era tudo brejo, roça, mato mesmo lá, e poucas amizades, os meninos que tinham na minha rua eram geralmente mais velhos, aí alguma conexão ou outra, mas, enfim, é isso. Então, assim, é muito dessa construção minha mesmo, ali do meu universo, dentro dos recursos que eu tinha. Meu pai... logo quando começou a sair videogame, né, o primeiro TV-jogo, os pauzinhos, né? Ele comprou. Então ele mexe com... Ele trabalhava na parte de manutenção elétrica da Vale do Rio Doce, então sempre conectado com tecnologias e tal, desenvolveu o projeto de automação da Vale, das usinas. Ah, interessante. Então, assim, eu sempre tive contato. O primeiro computador, logo quando saiu, o TK-85. Então, sempre ele me direcionava mais para a área de exatas. Ele queria que eu fosse engenheiro e tal. E minha mãe, uma artista, né? Minha mãe pintava, minha mãe costurava, costura, fazia umas festas fantásticas lá em casa. Meu pai sempre foi muito agregador, então praticamente todo final de semana tinha churrasco lá em casa. E minha mãe é uma artista, assim, vindo da minha avó também, poxa. Enfim, aí eu sempre brincava nas artes e nas ciências, né? Então eu acho que é muito por aí. Eu tenho uma questão. Isso responde uma parte. Você entrou na escola técnica e fez química, ou estudou química? No segundo grau eu fiz química. Você fez química no segundo grau? Isso. Faz sentido com o que você está falando. Leonardo da Vinci, você vai para Ouro Preto para fazer engenharia civil, Sim. O que faz todo sentido com Leonardo da Vinci naquelas construções que ele faz, aquela coisa de pensar em engrenagem, as construções de ponte, helicóptero, tudo aquilo que ele desenhou, que imaginou que um dia a humanidade faria. Faz sentido. Você se descobre um cara bom de design lá no período da engenharia. Então Isso. você começa a fazer trabalhos de design. Tudo bem. As artes estão aí na questão das artes visuais. Mas você descobre as artes cênicas, a ponto de você fazer uma outra graduação para ser ator. Como que entra as artes cênicas? Porque não me parece que você teve essa influência na infância das artes cênicas. Como é que ela aparece e te impacta dessa maneira? Não. Aí, voltando lá na infância, eu sou da geração do balão mágico, né? Eu acho que nós aqui, né? Enfim, então, aí teve uma época que juntou eu, minha irmã e uma prima minha, a gente fazia uma bandinha para cantar em aniversário, cara. Eu chamava Batom o nome da bandinha.
Letícia vai lembrar aí, né? Então, assim, então isso ficou lá na infância guardado. Mas o que me levou para as artes cênicas foi o design. O que acontece? Eu cheguei em Ouro Preto, eu sempre gostei de desenhar, enfim, e aí comecei a desenhar para fazer cartaz de festa, isso na munheca ainda, né? Camisa de República, convite, charge para jornal, inclusive fui processado, né? O jornal foi processado por algumas charges aí numa época de campanhas eleitorais e por aí vai. Mas, e aí a minha República comprou um micro, e aí eu olhei o micro, achei um programa muito legal lá dentro e comecei a desenhar no programa e tal. Pô, praticamente eu me apossei do computador lá da República, Arca de Noé, saudosa República Arca de Noé, maravilhosa. Vai fazer 100 anos ano que vem, hein? 100 anos de República, que massa. E aí o cara que tinha vendido o computador pra gente era muito amigo, ele chegou um dia, eu tava lá desenhando e tal, falou, cara, que legal, que programa que você usou? Eu falei, poxa, um programa massa que eu achei aqui, Paintbrush. Ele falou, o quê? Você fez isso no Paintbrush? Não, peraí. Aí ele me aplicou um monte de programa gráfico, eu comecei a estudar, e aí desenvolver o design, foi aí que eu entrei no universo do design, e aí chegou uma hora que faltava-me subsídio para a criação. E aí eu comecei muito para a biblioteca do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da universidade. Engoli a biblioteca lá, todos os livros de arte que tinha e mas eu senti que era pouco. Eu precisava de novas conexões, eu precisava sair da caixa. A engenharia, né? Por mais que eu buscasse, o meu repertório ele estava muito dentro da caixa ainda. E aí a universidade tinha um curso de formação de atores noturno, profissionalizante, 3 anos. Eles fizeram, pegaram profissionais de Belo Horizonte, Palácio das Artes, o FMG, levaram para a Federal de Ouro Preto para fazer uma extensão que tinha a intenção de ser um piloto para uma futura graduação. E aí eu fiz o teste de aptidão, passei, e aí fiz 3 anos durante a engenharia, durante o dia. À noite eu falei, à noite eu estou fazendo nada melhor do que beber cachaça. Aí ia para fazer o curso de formação de atores e fiquei levando os dois entre aulas, eu começava a entregar os trabalhos de design e realmente o teatro... Virou uma cachaça. Virou uma cachaça e me tirou da caixa. Porque mexe com você, cara. Você tem que mergulhar dentro de você, você tem que descobrir suas amarras, suas limitações, você tem que se despir, porque o trabalho do ator é esse, né? Você tem que emprestar a sua natureza ou absorver a sua natureza e dar espaço para novas naturezas dentro da sua ferramenta. É como sair fora do estereótipo padrão, assim. Total. Se moldar para... Total. Modela outras... E tu diria que esse exercício foi mexendo com a tua personalidade? Com a personalidade? O teu jeitão assim, isso facilitou? Sim, porque o que acontece? Quando você se provoca dessa forma, quando você se desafia e começa a cavucar, né, a cavar e desenterrar ou esclarecer essas questões, você acaba se conhecendo mais, adquirindo ferramentas, né? Por exemplo, estar em público, né? Tem gente que não apresenta um trabalho de escola porque tem pânico, né? Então esses exercícios, né, eles acabam te dando ferramentas. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu tenho ferramenta e uso a ferramenta. Se você me pegar num momento em que eu não estava preparado, talvez, você vai me ver completamente tímido e vai estranhar, porque a minha natureza é tímida, mas eu tenho ferramenta. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou para algum ambiente, eu já me preparo. Né? A gente vai fazendo as conexões, um comportamento, a postura, enfim, a gente vai se preparando, né? Você mentaliza, e aí, ok. Isso Mas interessante, apesar de você dizer que é tímido,
você teve um grupo chamado Batom com 2 meninas. Mas era vontade, em cara. aniversário. Poxa, é os ídolos, né, que a gente constrói, né? Poxa, que legal, poxa, 3 meninos e tal. Isso é um processo de modelagem. Veja só, se eu estou entendendo. Modelagem no sentido de seus ídolos e você quero representar os meus ídolos do jeito que eles fazem, do jeito que eu entendo e interpreto, que é animar, cantar e fazer as pessoas se divertirem. Isso consegue sobrepor a sua timidez. Porque a vontade é maior. É aquilo que a gente tinha falado. A decisão de, poxa, isso me dá prazer. Isso é legal. Isso, né? Isso me desafia. É desafiador? Mas, poxa, sempre quando você está no desconhecido, o medo vem. E você vai se render para o medo? Se você se render para o medo, você continua do jeito que você sempre teve. Você não saía da barriga da mãe, cara. Hein, Léo? Porque quando você falou antes que o que te fez constantemente te atualizar foi um momento de querer buscar alguma coisa que te desse prazer, satisfação, o que tu estava vivendo que não te dava? Não é que eu não me dava. Me dava. Mas, de certa forma, eu me sentia na obrigação de prestar contas a outros. Essa época foi quando? Eu já estava na universidade, estava com 20 e poucos anos, foi logo quando os meus pais separaram, né? Porque até então eu vivia, por mais que eu fizesse as coisas, gostasse do que eu estava fazendo, mas eu tinha muito essa questão de seguir as orientações, de prestar contas. Ou seja, é como se tu estivesse sendo encaixotado, mas não estava satisfeito com isso. Assim, desenharam esse caminho, eu acho que eles sabem mais do que eu, são meus pais, são adultos. Prestar conta para os pais. Exatamente, não para a sociedade, enfim. Né? Eu acho que porque a figura do meu pai é muito forte, minha mãe também, né? São pessoas de personalidades muito fortes, então a gente... E aí vem a natureza tímida, né? Diferente da minha irmã, que sempre ela desafiava, né? A minha irmã sempre muito expansiva, cativante, ela chega nesse ambiente aqui, bicho, muda, né? A energia da minha irmã é fantástica. Eu não, eu sempre fiquei ali nos bastidores, vamos dizer assim, né? Então eu ia muito ali dentro de um caminho que estava sendo colocado. Isso até os 22? Até 20, por aí. Eu tenho uma questão. Quando eu decidi seguir na música, não profissionalmente, mas quando apareceu o meu primeiro trabalho profissional, eu tinha 16 anos, eu tinha uma vida no meio dos meus amigos adolescentes. E a partir dali eu teria que sair, porque eu começava a ter compromisso sexta-feira à noite, que era o dia que você encontra os amigos, aquela coisa. Sábado à noite, eu comecei a viajar para o interior e tal. Eu tive um desconforto no primeiro momento. Parecia que eu estava perdendo alguma coisa que era muito valiosa, porque era a única coisa que eu conhecia. Eram aqueles amigos, é onde você troca, é onde você se posiciona, justamente... Você está construindo ali, e você está se construindo ali. Meio social ali. E aquilo me tira. E passou muito pouco tempo para que eu entendesse que aquele momento de construção do Marcelo, aquele convívio social com os adolescentes, era efêmero demais. Era pouco comparado à experiência que eu estava tendo. Eu vou voltar a pergunta para você. Você fazia engenharia, morava numa república, provavelmente com engenheiros, você vinha de uma formação técnica em química, esse pensamento formatado, e você... Exército também. Exército. E você vai e entra num curso de extensão de artes cênicas. Você se encontrou muita ferramenta ali. Mas como foi no dia a dia, no convívio com as pessoas? Porque é um impacto muito grande.
Você sair, criar essa rotina, ter que justificar isso, primeiro para os seus pais, ou depois para os amigos. E aqueles amigos que certamente falavam, o que você está fazendo? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, isso aqui está ficando sério e tal. Como é que você foi lidando com a realidade dessa circunstância? Cara, assim, eu nunca me importei muito com isso, não. Assim, no meu dia a dia lá em Ouro Preto, na República, lá, isso não me afetava, né? Me afetou uma coisa que aconteceu efetivamente, que aí depois foi chegando por mim através de terceiros, foi quando eu passei efetivamente para a graduação em artes cênicas. Enquanto eu estava fazendo engenharia ali e à noite o teatro, ok, enfim, isso não... Não era sério, era só uma distração, igual a música. Enfim. Ele só tá tocando, ganhando dinheirinho. Então aí quando eu peguei e não segui a engenharia e optei por mais uma graduação em artes cênicas, e aí teve não sei, um movimento aí que o pessoal começou a fofoca na cidade lá, e eu nem aí também pra fofoca. Enfim, então assim, eu entendo. Eu não... A mim nunca me afetou, sabe por quê? Porque eu me colocava em primeiro lugar. Nesse aspecto, assim. Porque eu tava me sentindo evoluindo, eu estava me sentindo mais seguro, mais preparado, eu estava me realizando com o que eu estava fazendo. Então, se houve fofoca, se houve qualquer situação, a mim. E assim, eu nunca faltei aos meus compromissos assumidos, seja na República, seja na universidade, ou no mercado dos projetos que eu pegava de design, né, dentro da empresa que eu tinha. Poxa, eu atendia museu, restaurante, a própria universidade, os mais diversos clientes ali. Foi ali que eu tomei gosto pela questão empresarial, né? Quando você começa a ter contato com empresários diferentes, de natureza diferente, dificuldades diferentes. Tinha clientes que eu sentava e hoje a gente fala de mentoria, poxa, eu sentava, começava a conversar com os caras 3, 4 horas ali, falando sobre negócio, sobre vida, e, enfim, e aprendendo com os caras, né? Cada hora, poxa, já atendi clientes de natureza bem diversa. E depois disso, você chegou a viver profissionalmente como ator? Olha, sempre foi uma atividade que eu levei junto com design. Teve uma época que eu mais recente, pré-pandemia, que eu estava direcionando minha vida completamente para essa área, né? Eu estava já aqui com a companhia Folgazões, né? Uma companhia que teve 16 anos de história. Eu entrei nela, ela já tinha sido fundada em 2007. Eu, a partir de 2009, se eu não me engano, me convidaram a participar dela. Companhia de quê? De teatro? De teatro. E aí teve uma saída dos fundadores em 2016, e aí ficou eu e o Duílio, e a partir daí eu olhei para aquela empresa e falei, poxa, temos uma oportunidade grande de realizar coisas que até então não tinha conseguido realizar. E fui me dedicando muito à companhia, criei uma escola de interpretação também ali dentro, comecei a ser mais atuante nesse mercado, e aí foram aparecendo diversas oportunidades de gravação de filmes, gravação de séries, então a minha vida estava indo muito para, praticamente exclusivo nessa área de interpretação. E isso já estava te mantendo financeiramente, por exemplo? Tava já, assim, praticamente, não estava 100%, porque eu gosto do design, cara. Eu acho que como eu disse, foi o design que me levou para as artes cênicas. Eu não consigo ficar
sem ter algum trabalho nessa área, sem desenvolver esse lado, porque o design ele é muito legal, porque ele junta a estética, ele junta a arte com um objetivo prático, né? A semiótica que está envolvida ali dentro, um planejamento, uma estruturação, a estratégia que está ali envolvido, né? Quando a gente pega uma embalagem num supermercado, bonito, mas você não sabe o tanto que aquilo ali está te vendendo um produto que é igual ao produto que está do lado e você está pagando mais por esse aqui só por conta de uma embalagem que está ali. Então, cara, assim, eu sou apaixonado com design. Sou apaixonado, assim... Se todo mundo falar, para tudo, se você tiver que escolher uma coisa para fazer na sua vida, é design. Porque eu acho que ele é uma área que junta múltiplas habilidades mesmo, né, cara? Desde dessa questão do contato humano, de você estar ali numa entrevista... Conseguir ler as pessoas. Exatamente. Se você conseguir tirar a informação para o melhor briefing, né, para você briefar bem um projeto, ter a essência, entender aquilo ali para construir uma personalidade de marca, construir, enfim, depende do projeto que você está fazendo, mas... Desculpe, eu interrompi sem querer, mas você poderia definir o que é design? Eu vou te falar por quê. Porque esse termo virou um termo bastante fancy, chique, na moda, né? Tem design de tudo agora. Design thinking e uma série de outros formatos de design que você começa a confundir o que é a palavra design, né? E você falou agora que você trocaria tudo para seguir. O que é, então, design? Cara, o design, eu acho que é a capacidade de você sintetizar, né? Sintetizar, chegar numa essência com um objetivo muito claro a ser atingido, né? O design, a palavra design vem projeto, né? Ela vem muito dessa essência do projeto, né? Design gráfico, design thinking é o projeto do pensamento, né? A construção de pensamento, enfim. Então é isso, né? Você conseguir sintetizar aquilo ali numa forma, ou num produto, ou enfim, em alguma coisa com um objetivo prático, funcional ou cognitivo, enfim, né? Nesse sentido. O design ele não é solto, ele não é fluidor como um objeto de arte, né? Que o objeto de arte é ele por ele mesmo, e aí cada um tem a sua interpretação e tem a sua forma de absorver aquilo ali. O design não, ele é totalmente direcionado. Eu preciso provocar em você isso para ter aquele resultado. Ele tem uma intencionalidade. Total. Se não tiver, não é. Juntar um monte de coisa ali e tá tudo certo. Mas uma obra de arte não tem uma intenção? Tem, mas ela talvez não consiga unificar a intenção. Cada um pode ter uma interpretação, e não é isso que você quer no design. Não, no design não. Quer que todos tenham uma mesma percepção e interpretação daquilo que foi proposto. Exatamente. Por exemplo, no design de marca, né, você está construindo uma identidade, então a identidade não pode ser diferente para você e para mim, né? Senão, como é que essa identidade vai representar uma empresa, vai trazer o valor adequado para aquele produto, para aquele serviço, e enfim. Amar, você faz uma mentoria muito importante de capacitação dos empresários, a partir de uma série de questões pessoais que ele precisa desenvolver para que essa formação entre em equilíbrio com o próprio empresário. As coisas precisam estar conectadas. O que você faz
é design ou é artes plásticas? Nossa, essa eu quero ver. Rapaz. Bicho, ó. Cara, eu não sou um profissional das artes plásticas e nem do design, mas eu vou fazer uma analogia. Mas a partir da definição do Léo, Sim, sim. de que o design é claramente intencional, não cabe diferentes interpretações. As artes plásticas, eu perguntei, mas ela não tem uma intenção? Ele falou, tem, mas as artes plásticas abrem para diferentes interpretações e, portanto, ele não é o conceito de design, ele é o conceito de artes. Então, é exatamente a partir dessa definição diferente. O que você propõe na sua mentoria é um design a partir da pessoa chegar na interpretação que tem que ser, da intenção que foi colocada, ou artes plásticas em que há a possibilidade de diferentes interpretações a partir do que foi proposto? Cara, eu diria o seguinte, ó. Primeiro, entender que quando a gente fala de capacitação de empresários, a gente poderia falar de inúmeras formas de fazer capacitação. Existe a capacitação que informa as pessoas, que aí nós estaríamos falando talvez de design. Ou seja, formata as pessoas dentro de um método pré-estabelecido para que se siga. E isso é fundamental também, em algum ponto. Por que eu entendo que o trabalho que eu estou fazendo tem a ver com um trabalho de vanguarda? Porque um dos convites é a gente começar a questionar no nosso jeito de pensar o mundo, de interagir dentro do ambiente empresarial, até que ponto eu estou vivendo o eu real, ou até que ponto eu estou vivendo o eu informado pela sociedade. Então, quando a gente apenas replica modelos aprendidos, a gente tende, inclusive, a ter sucesso. A gente encontra fórmulas de realizar o nosso ofício e o nosso trabalho, e do ponto de vista dos números, a gente atinge. Então, quando a gente pensa em capacitar empresários para melhorar o seu business do ponto de vista exclusivamente do resultado, isso, inclusive, um bom MBA de gestão pode fazer. O meu convite, quando eu entrei no estudo e aprofundei o estudo da psique, ou da psique do líder, que é a minha formação atual, junto com os estudos da filosofia antiga, da filosofia perene, eu comecei a perceber que aquele empresário que simplesmente segue os moldes e os designs do sistema, apesar de ter resultado, em algum momento da sua vida entrava em regressão. E essa regressão, em geral, ela acontece depois dos 45, 50 anos dentro da nossa sociedade de massa, massificada por uma cultura de design, para fazer uma analogia. Então nós aprendemos a estabelecer parâmetros espelhados do que é sucesso, do que é uma empresa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, um músico bem-sucedido ou um artista bem-sucedido, com parâmetros que tendem a ser de um eu fictício e não do eu real. Então, o meu convite tem sido, e vai potencializar muito mais, é até que ponto nós estamos sendo incoerentes com a nossa essência e simplesmente moldando padrões de fora para dentro. E quando a gente começa a mostrar para o líder empresário que ele pode se tornar um líder do novo mundo, portanto, que não é replicar o velho, mas sim começar a reconhecer dentro de si aquilo que está pulsando e que é novo e que é da sua própria alma. E quando ele passa a fazer esse diagnóstico muito sincero, eu estou seguindo uma psicologia de massa ou eu estou seguindo a minha psique? Porque psique na origem fala de alma e não fala da psicologia da massa. Então, o empresário, ele vai se tornar um artista quando ele fizer a leitura da sua própria intuição e daquilo que é verdadeiramente seu projeto de origem. Aí ele vai fluir na vida
E quando ele busca essa confirmação interna de começar a entender o que é para ele e o que não é para ele começa a fazer um resultado empresarial, inclusive na minha visão, superior ao outro resultado, que é um resultado de esforço, de formatação, das técnicas empresariais construídas ao longo de século, e ao mesmo tempo ele passa a ter resultados superiores, mas ele encontra um tipo de plenitude, satisfação, que lá na filosofia antiga ou os grandes do passado sempre diziam que era possível viver. Mas que a gente entendia que esse despertar para essa possibilidade de encontrar a própria arte dentro de si mesmo era para poucos. E quando se fazia isso, caminhava-se para o caminho do misticismo ou das religiões e separava-se do mundo do trabalho e do mundo convencional. E por isso que eu admiro muito você, Léo, porque você intuitivamente no teu histórico soube buscar aquela pulsão, dizer assim, isso aqui me parece que não me faz bem. Isso aqui é um tipo de prazer e satisfação. E aí você foi se moldando para encontrar isso que é mais autêntico e verdadeiro dentro de ti. Então, respondendo a tua pergunta, o meu trabalho, ele é de vanguarda, entendo eu, porque ele faz um convite a gente começar, no mínimo, a questionar. Cara, será que eu estou vivendo apenas uma cultura de massa, um padrão estereotipado? Eu estou buscando fora um tipo de resultado, mas que não me faz bem dentro? Então as pessoas crescem nas empresas, mas elas decrescem muitas vezes dentro, porque para crescer na empresa tem que abrir mão de si. E o meu convite é, vamos fazer os negócios acontecer em alto nível, mas sem abrir mão da gente, sem abrir mão da nossa essência. E encontrar essa autenticidade já é possível. Há 10 anos atrás, eu comecei há 20, mas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não estava tão disponível para nós que estamos no ambiente empresarial reconhecer esse aspecto autêntico, de alma, que é intuitivo. Era quase que proibido, né? Algum tempo atrás, um empresário falar dessas situações. Cara, quando eu comecei a falar alguns anos atrás de que tudo é frequência, vibração e que a resposta está dentro, cara, as pessoas, assim, ainda hoje, obviamente, mas as pessoas, elas assim, cara, aí tem um louco, entendeu? Tem um louco. Mas hoje, atualmente, principalmente nos últimos 1 ano, 2 anos, eu sinto que ao falar isso está conectando mais. Então, para responder a tua perfeita analogia, Marcelo, e você está fazendo isso de alguma maneira através da arte, que no teu caso é a música, mas poderia ser feito uma arte no sentido de, comparativamente com o próprio Da Vinci, né, onde para ele tudo era arte. Por que ele era um gênio? Porque qualquer coisa que ele construía era arte, era autêntico, né, pelo menos estudando um pouco a história dele. Então eu diria que o meu papel, mesmo que a gente tenha que oferecer ferramentas de design, ele tem muito mais a ver com instigar o empresário a buscar arte dentro de si. E assim, aí só arrematar, o design ele precisa da arte. Ele se apropria da arte, né? O design se apropria da arte e traz um significado dentro das respostas que você precisa para o objetivo que você quer alcançar. Tanto é que a gente vê alguns objetos, algumas realizações dessa área ali sendo tratados como objetos. Por exemplo, a cadeira que você ganhou. Poxa, é um objeto de arte. E é puro design. Então, ele ganhou, você viu a cadeira que ele ganhou? Toda desenhada com baquetas. Então, cara. eu não... Pô, Baqueta de bateria. Fantástica. Só que com muita clareza, é uma cadeira. Você senta E confortável. você senta de maneira confortável. O que pressupõe o design de uma cadeira confortável é você sentar e se sentir confortável. Porém, ela leva um questionamento, ela me leva a interpretar uma série de coisas do que é aquela baqueta. Então isso aqui é uma baqueta de bateria, de músico, de instrumento, sim. Então essa múltipla interpretação da cadeira a partir do elemento que foi construída a cadeira, que é a baqueta, é a interpretação múltipla das artes. Porém, com a funcionalidade clara de design, que é uma cadeira confortável. Então daria para dizer, Marcelo, e aí fazendo uma analogia com o teu trabalho hoje, né, que
toda arte tem um design, mas nem todo design é uma arte. Sim. Ou, no teu caso, né? Toda a arte, no teu caso, né? Ou a tua música tende a replicar a arte, mas nem toda música que a gente conhece é arte. Daria para fazer uma analogia nesse sentido também? Daria, porque você tem músicas que são claramente com uma única intenção. Intenção da venda, e ela só pode durar aquele período do season, né, da estação daquele verão. Ela não deve ser replicada no próximo, porque no próximo já tem que ter uma outra que vai substituir, que tem claramente aquela função. Aí a gente volta a algumas músicas que ficam atemporais por questões de interpretações diferentes, independente da época. Por exemplo, como que a gente ouve o Beethoven hoje? Ela emociona, mas emociona da mesma maneira que emocionava naquela outra época? Não sei, mas ela continua tendo diferentes interpretações e ela não está voltada a uma função específica de servir para aquela estação, para aquele período, para aquela cor, para aquele produto daquela época, para aquela língua daquela época, para aquelas gírias daquele momento. Não, isso é atemporal, percebe? Então, tem essa diferença. Tem a música produto. E está tudo bem com isso. Ela tem uma função específica que precisa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com rappers em São Paulo. E eu com doutorado, pós-doutorado, uma experiência como músico internacional e tal, eu nunca aprendi tanto e não ensinei nada. Porque, no primeiro momento, os rappers falam assim, doutor, certo, mano? Aí você fica naquela posição de doutor. Mas o doutor são eles, que têm uma vivência na prática muito grande. E aí eu tive, nesse período do rap, eles me falaram uma série de coisas de que funciona e o que não funciona na música a partir de certos elementos. Por exemplo, eles me disseram o seguinte, o rap, no primeiro momento, de onde a gente saiu, aqui, lá da Zona Sul de São Paulo, cantava a nossa realidade, o dia a dia ali. E cantava de uma maneira que ninguém havia cantado. Portanto, aquilo pra gente era a única maneira que a gente tinha de falar o que a gente tinha, que estava vivendo. E a gente cantava e replicava aquilo com muita força. Porém, isso foi um rapper que me falou, nós nos esquecemos de falar e de trazer a diversão. Em algum momento, eles não queriam o tempo todo ficar só cantando e contando a realidade. Eles queriam se divertir. E ele falou, e quem entrou nesse lugar? O funk. E muitas vezes o funk não traz a mensagem que nós concordamos. Então o responsável por ter aberto uma brecha de uma música intencional para ter um efeito específico, fomos nós que abrimos. Porque nós não trouxemos a oportunidade de trazer uma música mais relaxada, que traga também... O rapper foi pro protesto, né? Só o protesto. Mas uma diversão sem uma mensagem que fosse uma mensagem muito enfática de certas coisas que eles queriam que as pessoas fizessem. E o funk acabou entrando. Então, eu não vou querer me aprofundar nesse assunto, porque ele pode ser um tanto polêmico, e esse lugar de fala eu não tenho. Então... Mas isso foi um rapper, eu estou replicando exatamente o que ele me disse. O responsável pelo funk ter entrado, ainda que tenha funks e são bastante originais, que tem uma função, mas tem aqueles outros que são muito com uma intenção específica que não é tão validado ou tão interessante assim, fomos nós que deixamos isso acontecer. Tem essa diferença da música, então, que fica atemporal, que eu acredito que o rap que canta a realidade é atemporal para sempre. Você vai ouvir o Mano Brown até como um contexto histórico no futuro. Como é que funcionava? O Mano Brown cantou, como era o Jardim São Luís. E quando ele canta, e os rappers lá me falaram, cara, quando ele canta aquele muro dos playboys, do condomínio brincando, eu sei onde é o local, porque eu passava e via. Então aquilo era muito real, ele não inventou. Isso é atemporal. Isso tem diferentes interpretações, inclusive.
Percebe? Eu interpretando o rap do Mano Brown é uma coisa, para o cara que viveu é outra. Então essas diferentes interpretações levam ao estado da arte. Agora, quando a música tem essa intenção pontual de falar uma mensagem, nada temporal e com uma intenção muitas vezes não tão digna assim. E, por exemplo, assim, quando você agora, nesse momento atual da tua vida, você está levando o jazz para dentro do ambiente empresarial. Qual é a diferença de levar o jazz para dentro do ambiente empresarial ou simplesmente levar qualquer tipo de música para o ambiente empresarial? Porque você poderia estar liderando um movimento de levar entretenimento para o ambiente empresarial, mas não é isso, pelo que eu entendo. Qual é a diferença de levar o jazz ou levar qualquer outro tipo de música que também poderia se argumentar que seria benéfico para o empresário? Qual é o ponto do jazz? Primeiro que eu levo o jazz porque é a área que eu domino. É a música que eu domino. Então eu não me sentiria à vontade em falar, por exemplo, da música de concerto, da música clássica, ou do rock. E que eu sei que tem movimentos e tem interações muito interessantes e muito importantes. Agora, a diferença do jazz pressupõe é o fato de que essa música acontece em tempo real. E isso tem uma analogia muito próxima com o que a gente está vivendo hoje, com as coisas mudando tudo muito rápido. Eu nunca vou alterar uma nota na sinfonia do Beethoven. E quem fizer isso é louco e não vai fazer nenhum sentido. Você não mexe em uma vírgula, em uma nota, uma dinâmica, uma expressão em cima de uma obra, um concerto desse. Uma sinfonia do Beethoven, do Mozart, seja de quem for. No jazz é exatamente o contrário. Você não replica a mesma música da mesma maneira. Vou fazer uma analogia com futebol. Você treina as jogadas, mas elas não acontecem exatamente da mesma maneira. O jazz é exatamente isso. E isso vai ao encontro do momento do empresário. Por isso que eles entendem com muita facilidade. Por isso que a gente fala assim dessa relação da sinergia, de nesse momento você é o líder, naquele momento é o outro, porque a música é viva, ela está acontecendo em tempo real. Isso exige uma escuta ativa o tempo todo, porque não é só uma apreciação musical. Eu estou escutando o que ele está fazendo e o que ele está fazendo está impactando o que ele, no outro músico, que está reagindo à sugestão do outro e o que, da maneira que reage impacta comigo, que vou propor uma outra resposta. Isso é uma conversa o tempo todo. Essa é a diferença do jazz. Essa conversa em tempo real, essa criação em tempo real, é o que no jazz a gente chama de improvisação. Que no termo geral soa errado, né? Para as pessoas improvisar pressupõe eu fazer qualquer coisa falta que eu de não... preparo, né? Falta de preparo. No jazz o termo é o contrário. Se eu pudesse ajustar, seria composição em tempo real. Instantâneo. Construção em tempo real, feita por especialistas. Cada um domina e sabe o que faz. Por isso que eles conseguem entregar isso em tempo real, em alta performance. Essa metáfora funciona para os empresários por isso. Agora, além dessa capacitação, eu trago esse empresário, eu sensibilizo para ele observar a música. Porque, no final das contas, mais do que eu ficar explicando sobre escuta ativa, liderança, inovação, comunicação, tudo isso, criatividade, eu quero que ele entenda que ouvir essa música capacita, ele vai se beneficiar de várias outras maneiras, para além da informação. Percebe? Aí mistura arte e design nos conceitos que a gente está falando. Para além da intenção da informação, escute jazz, você vai melhorar. Você vai expandir a sua capacidade cultural, a sua audição é outra. Como a música ela é muito espontânea, você melhora a sua capacidade da escuta. E com o tempo você percebe mesmo que os seus códigos sonoros melhoram. O que é isso? Quando você ouve uma música feita para o mercado para ser vendida imediatamente, ela é feita para ser decodificada 100% imediatamente. Sim. Você decodifica uma música 100%, na segunda audição você já está cantando, na terceira você canta mais um pouco, na quarta você não quer ouvir mais. Ela foi feita para isso. Ela tem códigos sonoros 100% decodificáveis. O jazz, ele te entrega 50%, eu estou colocando como uma referência básica, 50% de código que você decodifica imediatamente e 50% que não.
Esse 50% te mantém na audição da música, enquanto você constrói os outros 50%. Quando você alcança esses 50% de códigos novos, a sua capacidade de apreciação musical aumenta. Interessante. E você passa a não se satisfazer com aquelas outras cujo código é muito básico, que não te exige uma atenção, porque você se educou para fazer isso. Então, quem tem 100% de código não decodificado e ouve o jazz pela primeira vez, ele não consegue nem interagir, porque ele não consegue se apegar a nada. Então, quando eu trago essa proposta a partir de uma informação, né, de uma formação, de uma capacitação, falando de gestão, liderança, e que a pessoa entende aquilo, traz para a vida dela, e ela fez aquilo através da música, ela não sabe o quanto de código que eu construí imediatamente para ela. E tu diria que qualquer pessoa é educável nesse sentido? É claro que é. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você não nasce com códigos. Talvez nunca ninguém tenha se perguntado, será que para criança você precisa botar aquelas musiquinhas de blá 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 blá? Isso é um adulto ou uma pessoa que julga que a criança tem que ouvir aquilo. Exatamente. Pode botar uma sinfonia. Aham. Assim como a gente diz que tem que ser estimulado com diferentes cores, você não fica botando só azulzinho, amarelinho. Você expõe a criança a várias cores, mas a música você expõe a códigos muito simples. Então, qualquer pessoa está apta a expandir a sua capacidade de código sonoro e todos os benefícios que isso traz, porque a quantidade de sinapses, de percepções, de outras coisas que abre aí é muito grande. Interessante. Interessante. Assim, quando, né, eu fui impactado lá pelas suas palestras, né, e aí eu comecei a escutar o jazz. Eu sempre escutei muito clássico. Eu acho que por conta da influência, né, dos anos que eu vivi em Ouro Preto, contato com os músicos lá, com a orquestra, fiz coro, né, a escuta ativa, eu precisava do coro para melhorar minha capacidade vocal e para perceber melhor o outro, enfim, uma série de situações, mas eu muito no clássico, e aí entra o jazz de uma estrutura diferente ali, cara, e de certa forma eu no começo eu precisei me forçar, porque era uma estrutura que para mim não tinha alguma coisa ali que não me satisfazia, cara. Assim, eu posso estar falando besteira aqui, mas não me satisfazia, e eu voltava pro clássico. E aí eu continuei forçando, e hoje eu já estou curtindo de uma forma diferente a música, o jazz, né? Porque eu me forcei a entender um pouco mais essa dinâmica que essa música trazia. E aí o meu Spotify é uma confusão, cara. Tô escutando um Vivaldi, de repente entra o Miles Davis, eu sou péssimo de nomes, Elisa Fitzgerald. Ela, bicho. E aí volta, vem um bar e tal, enfim. Mas eu precisei me forçar. Porque, engraçado, não me satisfazia dentro do meu hábito auditivo, assim. Engraçado. A própria história da música passa por isso e não precisa ser um gênero diferente do outro. Quando Richard Wagner, propõe umas certas alterações ou sugestões muito disruptivas na música, ele foi absolutamente criticado e negado pelos próprios compositores da época, porque ele quebrava um padrão de audição. Então as pessoas que antes tinham o hábito de ouvir Brahms com belas melodias, que as pessoas iam ao teatro para ouvir o Brahms, que aquela melodia sendo construída e desenvolvida. É como se fosse uma ideia. Você olha, o Joãozinho foi passear na floresta. Essa é a primeira ideia. Aí você espera o resto da história. E ali ele vai andando na floresta, encontra um animal. Esse era um processo de desenvolvimento melódico. As pessoas tinham esse hábito. E o Brahms quebra, o Wagner quebra. Ele quebra com a capacidade de audição. E ele está dentro do mesmo gênero. Interessante. Só que a história passa.
E os benefícios da mudança e da disrupção dele para a música são enormes. A ponto que a gente hoje ouve Wagner em filmes e faz todo sentido o som do Wagner. E o Brahms talvez não faça tanto mais, percebe? Então essa disrupção sonora sempre aconteceu, mesmo dentro dos gêneros, porque sair do clássico e ouvir jazz é uma mudança talvez um tanto grande. Uhum. Mas mesmo dentro do gênero, e dentro do próprio jazz, como dentro do próprio rock, como dentro de qualquer outro gênero musical, é sempre essa disrupção. A música te tira desse lugar. Se colocar aberto a ouvir uma mudança dentro da música é estar aberto a ter que reprogramar esses códigos e abrir para novos códigos, e isso cansa. Interessante. Isso cansa. A gente busca o Daniel Kahneman que fala, né, mais rápido e mais devagar no livro. Sim. Você tem aquilo que o cérebro quer fazer mais rápido sem fazer esforço e aquilo que é mais devagar porque exige uma certa concentração. A música está o tempo todo jogando com isso. Legal, legal. Show de Léo, bola. então vamos fazer analogia na música, né? Já que a gente está falando Legal, disso, né? legal. Você hoje está orquestrando, ou talvez sendo maestro, né? De vários projetos que estão acontecendo concomitantemente, né? Esse espaço aqui, ou esse programa, o nível acima, ele está sendo construído e você é uma das mentes por trás disso e uma das pessoas que está conduzindo várias ações. Fala um pouquinho do que você está vivendo hoje, o que tem sido os teus projetos, o que tem sido o teu trabalho de desenvolvimento, para que a gente entenda um pouco o que é a tua dinâmica atual. Caramba, vamos lá. Bom, hoje, né, eu estou totalmente envolvido com esse projeto que é a Elo Health, né? É uma construção do Dr. Leonardo, né? Uma virada de vida do Dr. Leonardo em que ele percebe um movimento de mercado e dentro da área da medicina radiológica, e aí ele sai de um grupo empresarial em que você tem clínicas com equipamentos para uma atividade em que você é completamente prestação de serviço, de interpretação daquele produto, né, que era uma imagem, né, de radiologia por equipe de médicos super especialistas de uma forma remota, né, e escalável, porque você pode atender em qualquer lugar, independente de onde tenha sido realizado o exame. E aí, a partir desse núcleo aí, essa ideia central dessa prestação de serviço começa a reverberar e a se multiplicar em diversas outras áreas, porque você, para fazer isso, você precisa de um sistema online, né? Então, precisa viabilizar esse sistema. E aí, nessa ampliação de olhar para o mercado, né, você precisa, essa prestação de serviço, para você manter ela com um nível de qualidade, de atendimento ao cliente, você precisa olhar para a qualidade, você precisa olhar para processos, você precisa olhar para certificações no setor de saúde, que é uma coisa muito rigorosa, né? Então, tem essa outra percepção de serviço também. E aí tem a qualidade do exame que é gerado. E aí entra uma formação melhor de um técnico para operar um equipamento de ressonância, de tomografia, ou também viabilizar com que esse técnico especialista consiga operar um equipamento de forma remota, né? O técnico aqui em Vitória que opera um equipamento que está em Manaus, que está no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no interior do estado. Ou seja, para ti tudo isso é muito novo? Para mim, completamente novo. Assim, o máximo que eu conhecia de medicina era minha irmã que formou médica. Uhum. Ou então, de vez em quando a gente ia numa consulta. Então, assim, eu comecei a ter contato com a Elo em 2019, quando o Dr. Leonardo começou esse movimento, mas muito por conta do design. Sim. Né?
E aí desenvolvendo a parte de materiais dele, e aí me aprofundei um pouco mais quando ele foi apresentar a proposta e estruturação do negócio dele para a diretoria da Cora, né? Então aí eu mergulhei um pouco mais profundo, ele tinha uma consultora na época, e eu me nutri de todas as informações que tinham sido levantadas para ele apresentar o projeto para ir conquistar o cliente. Então a gente ajudou a estruturar uma apresentação para ele se posicionar e acabou fechando o contrato. E desculpa te interromper, porque aí você continua. Nesse mundo novo que é para ti, entre aspas, né? Você diria que você tem utilizado habilidades que você adquiriu ao longo da tua vida, ou tu está precisando te reinventar mais uma vez? Os dois. Os dois. Por quê, cara? Porque aí o que acontece? De 2019 para cá, eu fui cada vez mais me aproximando, e até que efetivamente ano passado eu acreditei tanto no projeto que eu acabei deixando meus projetos, né? E assumi a bandeira da Elo, né? E aí pulei para dentro, a princípio, para cuidar do marketing ali dentro da estrutura, mantendo alguns clientes, né, paralelos e tal, mas já posicionado dentro da empresa. E a empresa andando, e eu percebendo uma série de situações ali dentro, algumas fragilidades. E aí o Dr. Leonardo sempre estimulou, da natureza dele, esse estímulo da evolução, do conhecimento, de aperfeiçoar, e ele também no momento em que ele sentia essa necessidade de se reinventar, de tomar uma posição enquanto gestor, enquanto empresário, e aí ele sempre abriu a oportunidade, a possibilidade da gente estudar, da gente participar de grupos empresariais, e eu colado, porque são ambientes em que você tem oportunidade de aprender com pessoas dos mais diferentes naturezas, com assuntos mais complexos, que é o que complexos e diferentes, né? E dificuldades, às vezes, porque é uma coisa que eu sempre vivi enquanto profissional do design, enquanto consultor, né? Enfim. No sentido de novos desafios? Então, assim, aí eu entro dentro dessa estrutura, e aí tem um momento de virada dentro da estrutura em que eu acabo assumindo uma posição mais estratégica, vamos dizer assim. E aí essa posição mais estratégica, ela demanda muito essa questão de você saber se relacionar, não só com a equipe, mas com todos que estão envolvidos na dinâmica empresarial. E aí é onde eu lanço mão de todas as ferramentas que eu já adquiri na minha vida, de leituras do outro, de percepção do não dito, da intuição, que é uma coisa que, para mim, é quase que um grito. Hoje em dia, eu assumo a minha intuição como um grito. Ela me avisa de coisas que vão acontecer, cara, se eu permitir que aquilo siga daquela forma. Perfeito. E às vezes, tem momentos em que, quando a decisão não me cabe, mas é externada, não estou falando especificamente da Elo, mas na vida como um todo, em que eu externo esse pensamento porque eu enxergo dessa forma, e aí não há uma concordância, provavelmente aquilo vai seguir um caminho que não era aquele caminho que a gente gostaria, mas que já tinha sido avisado. Então hoje eu sigo muito minha intuição e externalizo e falo, vai acontecer isso, cara. Não, tem coisa escondida, entende? Isso não é tudo. Não é, tá? Perfeito. Não adianta insistir e por aí vai. Então, assim, e hoje, aí, né,
entrando um pouco aí dentro do que você faz, né? Hoje, o chefe não tem lugar mais no mercado. Exato. Não tem. Por isso, eu acho que esse momento dessa busca toda dessas pessoas, né? Porque eles entenderam que, cara, não tem mais espaço para chefe. Chefe não entrega mais resultado. O chefe, ele fica sozinho dentro da empresa. Sozinho. E como é que você leva uma empresa sozinho? Perfeito. Você não leva, cara. Você é engolido, você vai para a ruína. Então todo mundo entendeu que hoje, bicho, você tem que ser líder, você tem que inspirar, você tem que se movimentar, você tem que se questionar, você tem que pedir desculpa. Pedir desculpa, cara. Isso é demérito? Pô, cara, foi mal. A minha atitude enquanto sua liderança, né, não foi legal. Poxa, vou me policiar melhor, vou procurar acertar mais. Tem que pedir desculpa, cara. É um ser humano, cara. São relações. E aí, na hora que a liderança entende isso, a pessoa que está ali num cargo de decisão entende isso e cria esse espírito dentro da estrutura corporativa, a coisa flui, a coisa vai. E vai fácil, vai rápido, vai natural. E quando não é entregue, você não precisa falar. O outro já sabe. E o outro já se culpa e procura corrigir. E, enfim. É curioso. Eu tive uma situação que fecha com isso que você está falando. Numa dos meus grupos de mentoria, um dos empresários, ele disse assim, cara, ele verbalizou um pensamento que a gente sabe ler nas entrelinhas, que na verdade evidencia um programa antigo, né? Ele disse assim, cara, como tá difícil hoje lidar com os jovens. Os jovens não querem trabalhar como a gente trabalha, enfim. Aí tinha uma outra empresária, em torno de 450 funcionários, cara. Ela disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma empresa que tem quase 500 funcionários e boa parte das pessoas são jovens. E vou te dizer uma coisa, eles trabalham bem pra caramba, eles estão engajados. Então aqui mostra muito dessa transição que a gente está vivendo, né? Sim. O velho mundo daquele modelo hierárquico, antigo, que nós aprendemos a viver. Sim. E que nós mesmos provavelmente tem que fazer um esforço para não cair nessas armadilhas, porque são os programas que a gente falou antes, né? A formatação social que nos moldou, que a gente precisa vencer, que a gente precisa convencer, que é sempre uma batalha, e agora está reconfigurando para que a gente consiga interagir num mundo completamente diferente. E os jovens já vêm com um novo software. Sim. Eles já vêm de forma diferente. Eles não querem esse velho mundo desse modelo hierárquico das antigas empresas, e eles querem justamente viver um tipo de inspiração e de possibilidade de entrega num nível acima do que se vivia no passado. Sim. Então, as empresas e os empresários que estão conseguindo fazer a distinção e construindo pequenas comunidades para instigar as pessoas a serem mais, né? Ou seja, serem mais criativas, inspiradas, entregar valor, fazer modificações no entorno, transformar ambientes. Essas empresas que estão conseguindo fazer isso, esse é um dos meus convites também, estão conseguindo entender a diferença do que é esse velho mundo e do que é o novo mundo. Então, é uma transição consciencial que eu acho que a gente está vivendo. E o que nós estamos fazendo aqui, né, nessa inovação ou nesse programa, é poder falar também sobre essas coisas através da arte. Né? Imagina fazer o que tu está fazendo hoje, Marcelo, há 10 anos atrás. Seria impossível, talvez. Nesse nível de discussão, não. Não, né? Talvez não impossível, mas tu percebe que é agora que está vindo essa questão de toda a tua estrutura de muitos anos de preparo para entregar isso para o nível do empresário. Né? Ou seja, nós estamos unindo agora novas possibilidades de fazer acontecer esse momento do planeta. Pelo menos eu me entendo assim. Sim, né? sim, entendo sim, assim. Sim. Então... o re-renascimento. É re-renascimento. Novo iluminismo. O novo renascimento que tem base no humanismo. Sim. Novo renascimento. Né? Isso aí. Então, nesse caso, porque, veja assim,
uma coisa é a gente falar do ambiente empresarial. Mas quando você diz que nós estamos sendo convidados, talvez, a sermos mais humildes, a sermos mais leves, menos impositivos, menos autoritários, menos chefes, isso está acontecendo nas famílias também, não está acontecendo só na empresa. Total. Total, né? Total. O que tu diria que é um nível acima para você na tua vida, Léo? Cara, assim, eu acho que... assim, eu costumo falar que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Eu sei disso. Então, assim, eu acho que, por exemplo, esse momento que eu estou vivendo agora, né, a gente iniciou uma jornada, assim, ano passado, eu considero ano passado, porque foi quando efetivamente eu me reposicionei dentro da estrutura que eu estou ali da Elo. Eu acho que, para mim, eu estou num processo dessa busca desse novo nível acima. Né? Eu ainda não sei o que é hoje para mim esse lugar. A gente estava falando sobre isso antes, né? Antes aqui, que tá todo mundo, né, tentando entender o que é isso. Mas o que eu acho que eu já disse, né? É essa inquietude de não estar... Amanhã eu estou num lugar diferente no sentido de... Eu subi alguma coisa, né? O tal do 1%, né? 1% melhor todo dia, enfim. Mas é isso, assim. Mas eu não sei o que é esse nível acima ainda que eu estou buscando. Eu estou buscando. Eu não estou parado, eu acho. É isso, não estar parado, né? É se desafiar, é evoluir, olhar para você e falar, eu melhorei nisso. Eu preciso melhorar naquilo, eu era bom e eu estou um pouquinho melhor já. Eu acho que é isso, assim. Não... Eu estava conversando com o Marcelo antes de a gente começar aqui a gravação, e o Marcelo estava me mostrando os vídeos de como é a tua genialidade, vamos assim dizer, né? E genialidade não no sentido de ser superior, mas de buscar a essência da alma, né? Todo gênio está conectado com a própria alma. E o Marcelo se compõe naturalmente, né, em qualquer ambiente e faz músicas a punho de como é que chama? Partitura. De partitura, sempre em tempo real. Né? Exato. Então veja, o que você faz com a música é a mesma coisa que você está dizendo em relação a não saber qual vai ser o próximo passo. E eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo. Não conseguimos mais fazer planejamento direito. Não. Tudo aquilo que a gente planeja, a gente corre o risco de não realizar mais, porque o mundo está em transformação. Eu tenho dito assim para as pessoas mais próximas que conseguem entender que dá para conversar sobre isso, mas que em 24 meses nós vamos ver um mundo completamente diferente. E eu tô acreditando piamente nisso. Então, eu diria que o que tu disse em relação a não saber exatamente qual é o próximo nível é o mesmo jeito que o Marcelo compõe, porque você não sabe qual é a terceira nota ou a segunda depois de fazer a primeira. Foi o que você estava me falando, né? E isso é um estado de presença, porque é o estado de presença que vai determinar a consequência. E é importante estarmos aqui, porque se você está sempre vivendo num futuro planejado, como se aquilo fosse de fato acontecer e pode não acontecer, talvez você não tenha nem recurso para lidar com a mudança de direção que eventualmente vai acontecer. Então, me parece que o recurso está no estado de presença do aqui e agora. É claro que a gente planeja ou observa ou visualiza possíveis avenidas de consequências que podem acontecer a partir daquela ação não, presencial. sem dúvida. Isso é necessário, sem dúvida. Mas não é se apegar a isso. Não, sim. Então, quando eu sento para compor em tempo real, que é uma habilidade que eu não estudei, e eu não sei por que os músicos também não fazem. Talvez seja justamente por uma zona de conforto. O músico, que eu digo... Eu estou colocando aqui um músico que tem a minha formação, né? Tem diferentes formações. Mas o músico que estudou... Tu diz assim, com um profundo conhecimento da técnico. Música, técnico, da estrutura da música. Ele compõe com instrumento. Então ele põe a mão no instrumento, ele ouve o som, fala, gostei, não gostei. E ele vai tirando dali as sonoridades e vai anotando no papel. O meu caso é diferente. Eu pego o papel e eu tenho que usar do meu recurso auditivo
e também mental, né? E do conhecimento Imaginativo também, eu imagino? Porque... E do conhecimento técnico, porque de alguma maneira o conhecimento técnico, matemático, musical entra ali para tomar decisões. Ah, entendi. Não é completamente Sim. do som pelo som. Uhum. E só que é muito claro que quando eu estou nesse momento, eu estou num estado de presença muito absurdo. E eu já tive composições que eu fui por caminhos que eu falei, eu não estou conseguindo agora resolver isso aqui, porque eu fui para caminhos que eu não... E aí eu encontrei outra solução que não seria uma solução que eu teria feito se eu tivesse tomado um outro caminho. E no final gerou uma composição e tá tudo bem. Esse estado de presença do aqui e agora é o que é a metáfora da vida do jeito que ela vai desenvolvendo. Mas a gente tem que estar no aqui e agora. Planeja, tem avenidas, mas é a próxima nota, eu vou ter que escolher a próxima nota. E desculpa a minha ignorância, mas essas composições, elas se tornam o próprio jazz ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. O jazz é um jeito... Eu vou usar uma coisa bem mais simples assim de entender. É um sotaque. Então você tem uma mesma língua na escrita, que é a estrutura da música, mas você tem diferentes maneiras de falar aquele texto, de ler aquele texto. Seja por um sotaque, seja por outro. Se você pega um americano lendo um texto em português, ele vem com um sotaque completamente diferente. Palavras são até irreconhecíveis. Então a música é isso. Então a estrutura é igual, em termos de nota, de ritmo e tal, mas a interpretação é diferente. E o jazz tem uma interpretação específica. Como a música brasileira tem outra, como a música erudita tem outra, e a indiana, então, nem se fala. E se você for para a África, então, aí é um lugar que o homem nem consegue entender a profundidade de... É mesmo. Ali realmente a coisa é bastante diferente. Mais ou menos por aí. Ótimo. Você tinha comentado desse projeto que você vai tá construindo agora, né? De você ir para lugares, absorver a atmosfera daquele lugar e escrever a música. Cara, como é que isso... assim... Como é que isso te move no sentido de que é um risco, né? É um lugar perigoso, né? De fácil questionamento para quem está de fora, não, ele já pensou isso antes. Não, isso daí não, foi editado. Enfim, como é que você vai lidar com isso e como é que você pode aceitar muitas vezes, pode aceitar caso aconteça a não realização do seu objetivo. Porque é muito arriscado essa proposta sua. Assim, eu já vi uma coisa parecida com artista plástico, mas é diferente. Ele está ali no ambiente e aí tem uma música tocando, aquela música move ele para ele executar uma pintura, uma escultura, alguma coisa assim. Essas performances assim, eu já vi. Mas essa proposta que você traz, de você se contaminar por um lugar, né? São paisagens capixabas, não é isso? Isso. Você se contaminar, ter contato com a população, com o ambiente, com os elementos ali, ser contaminado e a partir daí consolidar uma música é um desafio, cara. E isso transparecer verdade para quem depois vai ter contato com esse material. Eu não tenho muita resposta para isso, a não ser o fato de ter me colocado aberto a entrar nessa jornada para resolver essa questão. É um desafio, mas eu já passei por isso. Não num contexto dessa formatação que está sendo colocada, que vai virar uma websérie, que vai ter
cada programa vai ter, né, cada lugar vai ter um programa de 21 minutos, e o processo criativo vai estar esmiuçado em detalhes. Nunca passei nesse nível de exposição. Mas o processo, outros pelos quais eu já passei, é mais ou menos parecido. E claro, eu nunca tive também, diferente desse, um crivo das pessoas. Ah, isso aqui ele já estava pré-programado, essa música que ele compôs, ele já havia pensado. Algumas pessoas podem pensar isso, mas se quiserem olhar de fato o que eu já fiz e está documentado no Instagram, nesse tipo de... Tá lá, eu realmente componho na hora. Poxa, essa última do Papa, né? Essa do Papa. Chegou a notícia, algumas horas depois você já estava com a composição. E eu demorei mais para fazer o vídeo do que para compor. Porque eu compus e gravei muito mal e porcamente, porque eu gravei pelo celular. Eu cantando, eu não canto, aí tem a minha voz, aí eu uso um efeito. Eu não sei mexer nos softwares de edição musical, o que é um absurdo. Entendeu? Eu teria feito uma coisa com muito mais qualidade ali, mas eu fiz ali, ainda gravei e soltou. Algumas horas depois estava no ar. Mas aí me perguntaram, nossa, mas a música ficou um tanto fúnebre. E esse Papa, apesar da morte dele, ninguém trouxe nada triste, né? Me pareceu uma coisa leve de alguém que cumpriu uma missão. Eu falei, mas esse fúnebre não foi a minha percepção. Foi a minha intenção de fazer uma referência à música argentina, ao tango. Então ali tem uma referência ao tango. Então ela começa... Pom, pim, bom, bom, de... Isso é tipo tango. E a referência que veio à minha cabeça é uma música do Piazzolla. Tararé, eu faço... Bandoneon. Exatamente. E a música argentina, o tango, é uma música triste, nostálgica, Sim, de dor, de sofrimento, de traição, problemas amorosos. Como dizia Tom Jobim, ao final de um disco de tango, você é capaz de ouvir o estampido do revólver na cabeça, de tão triste que é. Aí falaram, nossa, ficou muito fúnebre. Eu falei, mas não é a minha percepção do Papa, foi a minha intenção de escrever a partir de uma sonoridade da Argentina. Fantástico. Então, eu suponho que eu consiga ter a percepção auditiva da sonoridade musical desses lugares que eu vou, porque não é só conversar com as pessoas. Eu preciso ter alguma referência da música local. Eu espero, nesses lugares, conversar com músicos locais. Que me mostrem, que toquem, que contem a história e que toquem alguma coisa. Uma vez que ele mostrou, aí eu entendi. E aí eu espero trazer alguma coisa. Então tem um trabalho de pesquisa. Eu não vou pesquisar do tipo... Eu vou ouvir. Eu sei, não, no sentido de achar essas pessoas. Ah, sim. Sim. Porque eu posso perder uma grande oportunidade de ter um programa rico se eu não encontrar uma pessoa que me diga ou que me traga informações importantes. Eu simplesmente conversando com o tiozinho da feira, tomando café e tal, eu posso ficar com assuntos muito triviais. E aí e todos caem no mesmo lugar, no né? mesmo lugar. E a música pode, de alguma maneira, ter a mesma sonoridade por eu não ter acesso, eu não ter conhecido alguma coisa sonora do local. Então, faz parte do projeto, isso já está mapeado, ter contato com algum músico local. Ótimo, ótimo. Então isso me orienta. Nossa, já estou aguardando a estreia. Fantástico. Em breve a gente começa a gravar. Excelente. E legal, assim, até mesmo porque você não é um capixaba, né? Não sou um capixaba. E está descobrindo agora essa terra. Estou descobrindo... Eu morei aqui na adolescência, né? Mas morei 10 anos aqui no Espírito Santo, mas passei muito mais tempo fora. Mas aí, voltando para cá, eu começo a rever e rememorar coisas da adolescência que, por incrível que pareça, o meu sotaque não é de paulista. O meu sotaque é o sotaque da adolescência que eu vivi aqui.
Ah, Porque eu não morei aqui na infância, muito menos na juventude depois dos 20 anos. Eu morei aqui, mudei para cá com 9 anos e saí com 21. E o meu sotaque é o sotaque desse período, capixaba. Interessante isso. legal. Até aí tem um pingo de jazz. Uma adaptação ao momento. Até aí. Adaptação ao momento. É exatamente isso. Exatamente isso. E você, Amar? Bom, Qual que é o seu jazz, cara? Rapaz, Qual que é o seu jazz? eu acho que tá sendo, viu? Ah, Tá sendo, porque o momento atual que eu tô vivendo é de completa reinvenção e atualização em tempo real, né? E é muito interessante porque até eu estava conversando hoje pela manhã, né, que eu acordei, enfim, conversando com a minha esposa, né? Porque as coisas estão acontecendo de maneira tão diferente hoje, nas dinâmicas, né, evolutivas, enfim, tudo que está acontecendo. E eu não estou falando, né, da velocidade da informação e das notícias, mas eu sinto que a gente, como ser humano, a gente está sendo convidado a se transformar. Assim, hoje as coisas que eu vejo e que eu enxergo são muito diferentes do que eu via 1 ano atrás, cara. Há 1 ano atrás. Eu sinto que a minha percepção de mundo mudou muito nesses últimos meses, talvez, né? E eu estou sendo convidado a modificar o meu jeito de atuar. Ou seja, aquilo tudo que eu fazia já modificou no último 1 ano e meio, e agora é como se eu estivesse sendo convidado a reinventar, transformar, me abrir. Eu tinha definido para mim, quando eu vim para o Espírito Santo, em 2012, um modelo de trabalho. Eu tinha definido para mim, porque eu vinha do modelo de trabalho em São Paulo, que era muito exaustivo, sabe? Eu durante muito tempo, não, durante 4 anos, eu trabalhei demais, foi bom o resultado, mas no final dos 4 anos eu vi que eu estava ficando doente. Ou seja, aquilo tudo que inclusive foi falado antes, aquilo tudo que eu estava vivendo de, entre aspas, sucesso profissional, ele não estava acontecendo dentro. Era uma incompatibilidade, né? Então, quando eu vim para o Espírito Santo como uma possibilidade de me reinventar e inovar, eu tinha padronizado um estilo de vida na minha cabeça na época, que era um estilo muito low profile, muito outsider do sistema. Ou seja, eu aqui vou conseguir ter uma vida sem entrar na insanidade da doideira que eu achava e acreditava que a sociedade estava vivendo. Hoje eu acho que está vivendo mais. Mas o que mudou, e que eu estou entendendo agora nos últimos meses, é que eu estou sendo reconvidado pela vida a me inserir novamente para trazer isso tudo que eu tenho enxergado para o ambiente empresarial. Então, respondendo, o meu jazz ele está sendo, cara. Está sendo. Legal. E eu não sei para onde vai, mas eu sei que juntos nós vamos para um nível acima, velho. Show de bola, show de bola. E é legal esse engraçado, né? Essas coisas que a gente vai vivendo assim, né? Enfim, chega uma hora que elas começam a fazer um sentido, né? Uhum. Nunca, assim, aí da minha experiência, né? Química, exército, engenharia, design, artes cênicas, hoje tudo isso, eu estou num lugar em que eu uso tudo isso, né, de forma ativa, né, e faz sentido para mim, e a coisa é fluida, é natural. É, legal, porque assim, na linguagem do novo mundo, a gente chama de a gente estar aberto a sincronicidades. Só que a sincronicidade é uma coisa interessante, a gente só compreende ela depois que ela acabou de acontecer. A gente não compreende antes. É por isso que eu tenho falado que mesmo que a gente faça muitos planos e muitos projetos, não que não tenha que ter, porque no ambiente empresarial a gente precisa fazer planejamento, mas o que eu quero dizer é que quando a gente fica muito fixo tentando projetar o futuro baseado no passado, é aí que a gente vai se perder. É aí que vai gerar tensão, vai gerar um monte de ansiedade, porque a expectativa não atingida, baseado no passado que eu já tive e que gostaria de melhorar, essa expectativa não atingida é o que está gerando nas pessoas um tipo de sofrimento. Porque eu queria que as coisas acontecessem de um determinado jeito. Mas se a gente está aberto para o jazz da vida,
aberto para o jazz da vida, a gente começa a observar que nós somos mais conduzidos hoje, estou falando atualmente, para quem está enxergando, tá? Mais conduzidos do que condutores. Nós estamos sendo conduzidos por um fluxo de vida superior, que se a gente sabe olhar para ele, a gente vai escolher a próxima nota baseado no que a vida nos trouxe como a nota desse instante. Claro que isso não exime a gente de fazer o esforço, de ter que acordar cedo, de ter que trabalhar, às vezes trabalhar muito mais, né? Que é o que eu tenho feito hoje, me dedicado talvez até mais do que eu já tinha acordado dentro de mim de fazer, mas as sincronicidades, elas vão acontecendo, e se a gente sabe fazer a leitura, a gente não rejeita aquilo que parece ser ruim. Aquilo que parece ser ruim, a gente diz assim, só um pouquinho, isso aqui é uma mensagem do universo para mim, então deixa eu me adaptar a essa teoria de que é ruim, mas é ruim só porque a gente julgou. Na verdade, é um presente. Sim. Então, quando tu fala em relação a tudo que tu foi construindo no passado, se a gente olha para o passado agora, foram sincronicidades interessantes que foram nos moldando e construindo e nos preparando para viver hoje aquilo que talvez nós nem sabemos que nós vamos viver ainda. Mas que se a gente está aberto, nós vamos construir algo bonito, né? Legal. Algo bonito. Muito legal quando você fala esse termo jazz da vida, e a sua análise está muito pertinente ao conceito do jazz. Mas eu vou contar uma história aqui muito rápida que aconteceu, isso foi um fato. O Miles Davis, que é um ícone do jazz, ele estava fazendo uma audição para um novo pianista. E aí vários músicos vão e tocam, eles tocam. Então vamos tocar, não é nada ensaiado, exatamente porque todos já conhecem o repertório, e a única coisa que eles estão olhando nessa audição é o quanto eles conseguem interagir, de fato, o quanto o músico é um bom músico preparado, mas mais do que isso, a capacidade de interação entre eles. O quanto eles conseguem ali criar uma música em tempo real e o quanto eles conseguem crescer e eles desenvolverem. E um dos músicos que estava nessa audição é um músico muito conhecido chamado Herbie Hancock, está vivo. E ele, muito nervoso, ele era muito jovem, na hora da audição com o Miles, numa música muito conhecida, ele erra um acorde de nervosismo. No que ele erra o acorde, o Miles, que estava solando, entra na onda dele. No erro. No erro. Só que o Herbie, ao invés de voltar para a música, porque ele percebeu que errou, o Miles entrou, ao invés de ele voltar para a original, ele vai para um outro lugar. E o Miles vai atrás. E aí eles começam a construir alguma coisa. Aí eles vão construindo até que vão reencontrando um caminho, criam um caminho e voltam. Que legal. E retornam ao final. Uhum. É claro que ele foi contratado, porque com ele, ou seja, com esse músico nunca vai ter erro. É sempre um processo criativo, não tem acorde errado. Cara, você me levou agora pra memória de teatro de rua, cara. Teve uma vez, essa eu tenho que contar. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma apresentação no Parque Moscoso, no centro de Vitória. Era um espetáculo de rua e tal. Bicho, o Parque Moscoso lotado, fechou aquela roda gigantesca, assim, centenas de pessoas assistindo o espetáculo. Cara, é tradição. Gente, quem já viu o espetáculo de rua sabe o que eu vou falar. Todo espetáculo de rua tem que aparecer um bêbado ou um cachorro, cara. E entrar na história. E apareceu o cachorro, beleza. Chegou o bêbado. Bicho, o bêbado entrou, mas ele entrou e ele entrou para bagunçar a história. Então, assim, você para o espetáculo? Não para o espetáculo. Não pode parar. Poxa, tá centenas de pessoas ali na sua frente esperando o que vai acontecer. Como que eles vão sair dessa? Né? Como é que... Ou como que terá. Vai parar, enfim. Cara, e aí, né, aí os músicos experientes, os atores experientes envolvem o senhorzinho ali na história, absorvem ele com carinho e dá a saída para ele da cena sem desmontar o personagem, sem perder o fio. Sem humilhar o cara. Não, cara, e aí ele saiu e retomou o espetáculo. Na hora que começou a retomar, o pessoal percebeu que voltou para a história, bicho, palma, 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 no meio do espetáculo, bicho. E assim, teatro de rua já me levou para cada lugar, assim, dessa...
Por que você tem que fazer improvisação? Não tem jeito. Isso é o E conceito da dominar, improvisação. o negócio. Mas você vê, só é capaz de resolver essa cena ou essa questão quando você é um especialista. Percebe? Se você não é tão preparado assim, Não tem a ferramenta. não tem a ferramenta e aí pode gerar uma outra coisa que não funciona. Um especialista, ou no caso um ator experiente, vocês experientes, você consegue lidar com aquilo, né? Vocês conseguem resolver. É o que no jazz a gente chama de improvisação. Vixe, muito legal, muito bom. Essa foi massa, foi boa. É isso? Fechamos? Eu acho que ficou maravilhoso. Ô, doutor Maravilhoso. Léo. Então, te agradecer. Ô, Amar, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Honrado, mais uma vez. honrado. O Léo chegou aí para nos prestigiar. É, Marcelo, doutor Leonardo tá ali. brigadão. Obrigado, poxa vida, Grato foi demais ótimo. pela Cara. troca. Muito bom. Conversar E com espero que vocês. esse episódio do Nível Acima tenha sido importante, que possa colher cada um pouquinho de insight e nos vemos no terceiro. Ah, não esqueça, no quais são quarto- suas redes sociais? Ah, falar rede social. Tem que falar das redes sociais, Verdade. vamos lá. @amar.watt, amarwatt. Essa é a principal rede. Aí o site bioliderança.com.br e lá já tem uma noção do trabalho atual que eu estou fazendo. Legal. Marcelo Coelho Music, nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. E sobre o programa das palestras e workshops é jazzcorporativo.com. Legal. E eu sou Léo Markmag, Léo arroba Léo Markmag. 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 MARCMAG. Cara, isso aí é um nível acima. Obrigado a vocês, É isso obrigado aí. a todos. Valeu.